pessoal, estou de volta. Para quem não me conhece, meu nome é Milene e eu estou morando nos Estados Unidos. Estou trabalhando aqui como au pair. Se você não sabe o que é au pair, então você vai clicar no link que está aparecendo na sua tela para você entender um pouco melhor do que é au pair. Então estou de volta, pessoal, explicando o porquê da minha ausência. Fiquei um tempo sem gravar vídeos porque eu tinha gravado sobre o que é au pair e eu senti a necessidade de gravar um vídeo explicando como tudo começou, como que eu escolhi esse intercâmbio, o que aconteceu até eu chegar aqui, antes de eu postar a qualquer outro vídeo. Então eu vou explicar nesse vídeo o que eu passei, o processo que eu passei para poder chegar até aqui nesse intercâmbio. Então, tudo começou quando eu e minha amiga, a gente começou a planejar para fazer uma viagem para a Europa. Então, a gente fez uma lista com os lugares que a gente queria visitar, quanto a gente ia gastar mais ou menos no orçamento. E aí tirei meu passaporte, que esse era o primeiro passo. E aí foi passando alguns dias, foi passando, e minha amiga veio me dizer que ela não conseguiria fazer a viagem, que era inviável, que ela precisava guardar dinheiro para fazer outras coisas, enfim. E aí eu já tinha tirado meu passaporte. Aí eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu não teria coragem de viajar sozinha, e ela já tinha viajado para outro país, então seria mais fácil eu ir com ela, que já sabia como lidar. Aí eu desanimei, fiquei pensando, eu não vou, viajar sozinha, não tenho coragem para fazer isso, nem vou fazer isso. E aí eu fiquei pensando que o meu passaporte tinha sido em vão, que eu tinha tirado no passaporte, tinha gastado dinheiro à toa. Enfim, isso foi em dezembro, janeiro do ano passado. E aí passou, esqueci, acabou a viagem, não vou mais viajar. E aí, em abril, eu fui participar de um congresso do Diante do Trono. Fomos eu, minha mãe e minha tia. Então foi a primeira vez que eu fui para um congresso do Diante do Trono. Sempre me inspirou muito o ministério. E desde criança eu escutava as músicas deles, e enfim. Então eu nunca tinha tido a oportunidade de ir. E aí eu tinha o dinheiro reservado. Aí eu falei pra minha mãe, vamos, a gente nunca viaja, nunca faz nada pra gente, assim, nunca vai nesses congressos, então vamos. Aí compramos a passagem de avião e fomos. Primeira vez que a gente viajou de avião, então tava todo mundo assim, nervoso, com medo. Mas deu tudo certo, a gente se divertiu. Fomos pro congresso, e nesse congresso o tema era Equipando os Santos. Então no congresso ia trabalhar sobre as personalidades, e como Deus vê cada personalidade, qual a sua função no reino em cada personalidade. Enfim, foi um congresso que me abençoou muito, me mostrou realmente quem eu sou e quem Deus vê que eu sou. Então eu aprendi muito sobre a minha personalidade e também sobre coisas que eu precisava melhorar na minha personalidade. Enfim, esse congresso foi em abril e Deus foi trabalhando muito na minha vida essa questão de reconhecer e saber quem eu sou e trabalhar na minha personalidade, nas minhas fraquezas, o que eu poderia melhorar, e foi como se fosse um divisor de águas, assim. Comecei a perceber nas minhas atitudes que às vezes eu agia daquela forma porque essa era a minha personalidade. E isso foi me ajudando muito a dizer não. Por exemplo, a minha personalidade lá deu como que eu era servo. E eu esqueci o outro. Tá, pesquisei e achei. O meu deu que eu era misericordioso primeiro e depois servo. Então o que isso queria dizer? Que minha personalidade é de pessoas que gostam de servir, de ajudar os outros. E misericordioso é aquela pessoa que não sabe dizer não, que quer agradar todo mundo, que não quer magoar as pessoas. E eu via isso muito tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Tipo, as coisas do trabalho, eu não sabia falar não. Então, se alguém pedia alguma coisa pra mim, mesmo que eu não pudesse naquela hora, eu falava que sim e ajudava. Enfim, então essas coisas foram me mostrando que eu poderia dizer não, que era necessário dizer não. Enfim, passou abril. E quando foi mais ou menos nas férias, eu comecei a assistir alguns vídeos na internet, porque a minha amiga tinha passado alguns canais de YouTube pra gente aprender sobre intercâmbio e tudo mais. E aí comecei a seguir essa moça, que é a Mi Alves, e ela fala muito sobre o intercâmbio de au pair, que foi o que ela fez. E aí eu fui pesquisar e tal, assistir uns vídeos dela, e eu vi que era um intercâmbio muito acessível.
Mas eu fiquei me questionando, falei, será? Tá muito barato pra fazer intercâmbio assim. Se você não sabe o preço do intercâmbio de au pair, assiste esse vídeo aqui que eu vou colocar no link pra você saber quanto que custa, quanto que eu gastei. E aí eu comecei a assistir esses vídeos e comecei a pesquisar. Falei assim, vou pesquisar, vou nas agências. Como eu estava morando em Maringá, então eu fui nas agências em Maringá. Fui numa agência pra saber quanto que era pra viajar, por exemplo, nas férias de dezembro e janeiro, só pra ficar 2 meses em outro país. Pesquisei e aí a moça veio me dizer que ficava 25 mil. Eu disse, nunca na minha vida eu vou ter condições de pagar um intercâmbio desse pra ficar 2 meses. E esse intercâmbio de au pair era muito mais barato e era pra ficar 2 anos em outro país. E eu gosto muito dos Estados Unidos, então eu pesquisei e a menina do vídeo, e ela veio para os Estados Unidos. Então eu falei assim, gente, esse intercâmbio vai dar super certo. Mas como a gente é serva de Deus, a gente sempre põe nas mãos de Deus. E eu comecei a pedir em oração para que Deus me mostrasse se era essa a vontade dele. Enfim, daí eu fui pesquisar, fui na agência em Maringá. E na agência a moça veio me dizer quanto que custava, ela me explicou todos os detalhes, todos os requisitos que eu precisava. Fui com a minha mãe, pra minha mãe já saber se minha mãe, o que ela ia falar, né, do intercâmbio. Enfim, isso foi em julho ou agosto, acho que foi julho, isso, foi em julho. E aí eu fiquei com aquele intercâmbio na minha cabeça, aquela ideia de fazer esse intercâmbio, de morar em outro país. Só que a minha vida estava totalmente estabilizada, eu estava morando num apartamento, estava trabalhando num emprego muito bom, estava recebendo um salário muito bom, tinha comprado meu carro, tipo, há poucos meses, ia para casa dos meus pais todo final de semana, então minha vida estava tranquila, então não tinha objetivo para eu mudar, assim, de vida. Então, tudo bem, fiquei com aquela ideia, continuei pesquisando, continuei analisando. E o dinheiro para fazer esse intercâmbio era exatamente o dinheiro que eu tinha na minha poupança. Eu fiquei super animada, que eu falei assim, gente, eu pensei, eu já tenho dinheiro. Por que eu não vou fazer esse intercâmbio? Mas aí eu pensei, eu preciso sentir no meu coração que é da vontade de Deus de fazer isso na minha vida. Porque quando a gente não age com a vontade de Deus, as coisas não fluem como deveriam. Quando você coloca os seus sonhos, você entrega os seus sonhos para Deus e os sonhos de Deus são os mesmos que os seus, você consegue perceber que tudo flui e que tudo dá certo. E aí, em agosto, surgiu um outro congresso do Diante do Trono e eu já estava super animada, já tinha ido uma vez, então eu falei assim, agora eu quero participar de todos os congressos. E aí, era um congresso específico para moças, que foi o primeiro Moças Diante do Trono. E aí eu falei, minha mãe, olha que legal, vai ter um congresso só pra moças, né? É muito interessante, seria muito legal participar e tal. Aí fiquei enchendo o saco da minha mãe, eu falei assim, mãe, eu quero. E minha mãe ficou assim, ué, mas por que você tá falando pra mim? Tipo, se você quer ir, vai. Aí eu falei pra ela, falei assim, olha, mas o dinheiro que eu tenho, que eu poderia gastar no congresso, é o dinheiro que eu tenho pra pagar o intercâmbio. E se eu gastar o dinheiro no congresso, eu não vou ter dinheiro pro intercâmbio. Aí minha mãe falou assim pra mim, minha mãe é muito sábia, né? Falou assim, olha, eu acho que você deveria ir nesse congresso, usa seu dinheiro e Deus vai te responder se você vai ou não para esse intercâmbio. Aí aquilo me encheu de coragem, né? Eu peguei, comprei passagem, aluguei quarto em hotel, um hotel super chique lá, mas foi tipo assim, um hotel que era patrocinado pelo Gente do Trono, então foi super legal, deu tudo certo. A pastora da minha igreja também ia para o congresso de mulheres, então eu não ia ficar totalmente sozinha. Mas assim, primeira vez que eu ia viajar sozinha de avião, ir para um lugar assim longe, sem ninguém que eu conhecia, encontrar a pastora lá no culto, enfim. Então, aquilo, meu coração tava acelerado assim, mas sabe que você só quer muito fazer algo e que você sabe que Deus vai te responder. Então eu fui. Aí chegando lá, passei um pouco na cidade e tal, conheci alguns lugares históricos lá, a cidade muito bonita. E eu fui pra fila do hotel, e aí minha bolsa tava com um zíper meio aberto. Aí uma moça tava atrás de mim, a Ana, até a gente fez uma amizade, e aí a gente começou a conversar. Ela falou pra mim do meu zíper, eu fechei o zíper e a gente começou a conversar. Aí ela falou que ela também tava sozinha no congresso, eu também tava, e a gente começou a conversar, que ela também ia participar do congresso de moças. E ela começou a me falar das viagens que ela tinha feito, que ela foi pra Paris e tal.
E aí eu comecei a falar pra ela que eu tava pensando em fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, mas que eu tinha muito medo de me arriscar, assim, de mudar totalmente, né, a minha vida, deixar tudo pra trás pra poder fazer esse intercâmbio. E aí ela falou que ia estar em oração por mim e tal, mas que era pra eu ficar calma, que se fosse de Deus, Deus ia me guiar. E aí minha expectativa só aumentou, eu fiquei muito ansiosa para o que Deus ia fazer naquele congresso. E aí o congresso começou na quinta-feira, era quinta, sexta, sábado, e domingo todo mundo voltava para casa. Na quinta-feira eu já queria que Deus me mandasse a resposta, já que Deus falasse comigo. E aí na quinta-feira, né, minha expectativa só aumentou, né? E na quinta-feira começou o congresso à noite, fomos pro congresso e aí eu já tava esperando que Deus falasse comigo, que me desse todas as respostas que eu precisava naquele momento, porque essa era a minha vontade. Minha vontade era que Deus já me respondesse. E aí começou o culto e tal, e aí começou o momento de oração, e aí eu olhava para as pessoas do lado, todo mundo assim, sentindo a presença de Deus, e Deus falando com elas. E aí eu ficava, mas Deus, o Senhor não tá falando comigo, o que tá acontecendo? E eu fui embora naquele dia depois do culto meio desanimada, meio triste, porque Deus não tinha falado comigo e eu queria muito que Deus falasse comigo. Enfim, aí passou a noite e tal. Quando foi no outro dia de manhã, ia ter uma palestra da Fabiola Mello, que é uma youtuber. E ela é super animada, super engraçada. E aí eu pensei, nossa, eu vou rir um monte, porque era a abertura do congresso de moças. No primeiro dia a gente ficou no congresso com as mulheres. E depois, no outro dia de manhã, a gente teve um momento separado só pra moças. E eu pensei, nossa, vai ser muito divertido. Nossa, vai ser muito legal. Enfim, e aí começou o culto. E aí a Fabiola Mello começou a falar e tal, se apresentou. E aí ela começou a falar que Deus tinha tocado no coração dela na noite anterior. Ela tinha a programação dela, a pregação dela estava totalmente pronta. E ela teve que mudar totalmente a pregação dela, porque Deus pediu para ela mudar. O Espírito Santo falou com ela para ela mudar e falar sobre medo. Que se alguém estivesse lá e estava com medo de tomar alguma decisão importante na vida, que a culpa era dessa pessoa, que ela teve que mudar toda a pregação. Naquele momento, eu olhei para minha amiga do lado, para Ana, e aí eu fiquei assim, sabe quando você fica em choque? Eu fiquei assim, uau, mal começou amanhã e Deus já falou assim, dessa forma comigo já. E toda a pregação dela, ela foi falando e aquilo foi tocando no meu coração e foi confirmando que Deus tinha pra mim e que realmente era da vontade dele, que eu largasse tudo e fizesse a vontade dele, que era vir nesse intercâmbio de 2 anos, de largar tudo e fazer a vontade dele, que ele tinha muito mais ainda pra me apresentar. Enfim, eu saí daquela manhã assim, parecia que eu estava flutuando de tanto que eu senti a presença de Deus naquele momento. E no momento da oração, Deus falou muito comigo. Eu lembro da pastora da Fabiola Mello falando sobre o momento da borboleta, né? O momento do casulo. A borboleta passa um momento no casulo, né? A lagarta fica um momento no casulo porque ela precisa estar preparada, ela precisa daquele momento, ela precisa formar todo o interior dela para ela poder sair do casulo e voar. E aí ela começou a ministrar isso, que Deus estava falando, que era o momento de sair do casulo, que precisava voar e voar para muito longe. E isso foi algo que me marcou muito e foi o que era a resposta de Deus para mim naquele momento. Depois desse congresso, eu já cheguei, falei pra minha mãe, falei, olha, Deus respondeu com minha oração, eu vou fazer esse intercâmbio, vou juntar dinheiro de alguma forma, porque eu fiquei preocupada, eu falei assim, tá, beleza, Deus confirmou isso comigo, mas e o dinheiro agora que eu não tenho, que eu gastei? Enfim, mas quando a gente tem a nossa caminhada de fé com Deus, Deus sempre nos mostra que quando Ele tá no controle, Ele provê. E, enfim... E aí eu passou um tempo, eu fui a menina da agência me contactou e eu, na verdade, eu comecei a fazer um estudo com a Fabiola Mello depois do congresso, que era sobre influenciadores. E aí ela começou a falar sobre passos de fé, que a gente precisava dar passos de fé. E em cada detalhe, assim, Deus ia falando comigo e confirmando mais ainda. E aí ela falou a questão de
que quando a gente tem um sonho, a gente precisa dar passos de fé, mesmo que a gente ache que não vai acontecer, que é impossível acontecer. E ela deu um exemplo exatamente disso. Ela falou assim, se você quer ir para missões, se você quer ir para outro país, e aí você precisa dar passos de fé, você precisa tirar o seu passaporte, você precisa estudar a língua daquele país. Se o país que você quer ir é inglês, então você tem que estudar inglês. Aí eu ia ficar pensando assim, tipo, eu já tenho o passaporte, eu sei falar inglês, então, assim, são coisas que eu via que era Deus já me confirmando que era pra eu ir. E aí ela falou, você precisa dar um passo de fé. E eu não tinha ido na agência ainda depois do congresso. Bom, pessoal, a música que eu vou compartilhar com vocês é uma canção que se chama Risco, da Marcela Thaís.